boa noite! Está começando mais um Kefas Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Obrigada por mais uma vez abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. Hoje, no bate-papo do Kefas Entrevista, iremos falar sobre você, sua identidade, sobre os cuidados com os seus dados pessoais. E é como o próprio termo diz, é pessoal. Eles não devem ser passados para qualquer pessoa ou compartilhado em qualquer ocasião. E para conversarmos sobre esse assunto, está em nosso estúdio o advogado, especialista em proteção de dados, Vitor Amorim. Vitor, muito obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Explica um pouco para a gente, para começar, o que são esses golpes que envolvem o mau uso de dados? Bom, basicamente a gente está vivendo numa sociedade onde a gente compartilha muitas informações. Nós somos positivamente impactados por tudo isso, porque é muito cômodo fazer uma compra na internet, a gente se relacionar através das redes sociais, mas em contrapartida, os golpistas, eles também se modernizaram, né? E a partir das nossas informações pessoais, a partir dos nossos dados, daquilo que a gente compartilha muitas vezes até sem perceber ou sem se dar conta, eles, obtendo essas informações, eles conseguem articular fraudes das mais variadas, desde fraudes documentais até compras em nosso nome que nós não fizemos, e isso ocasiona uma série de transtornos, né? Mas basicamente a gente pode falar nessa fraude documental, envolvendo os nossos dados, envolvendo a nossa documentação, e com isso muitas vezes a gente só vai descobrir a partir do momento que ou eu tento fazer uma compra e descubro que meu nome está negativado e eu nem sabia, eu vou procurar saber, começo a vasculhar e me deparo com uma série de restrições oriundas de compras que eu não fiz, e aí a gente vai investigando e acaba se dando conta que nós somos vítimas de alguma fraude. E o que todo mundo quer saber, como eles têm acesso a esses dados? Aí é um ponto curioso, que muitas vezes eles têm acesso a essas informações a partir de nós mesmos. Porque nós não adotamos a devida cautela ao compartilhar as nossas informações, então a gente não se preocupa com a segurança do site ou da plataforma na qual a gente está compartilhando os nossos dados, a gente sai informando nosso CPF, nossa identidade, deixando cópias dos nossos documentos à disposição em N lugares, e muitas vezes sem a devida cautela, sem a devida segurança. E é muito comum também a utilização do que a gente chama em segurança da informação de phishing, né, que vem do termo aí de pescaria, de pescar, que é literalmente uma fisgada ali, onde o bandido, ele, através de uma mensagem eletrônica, por exemplo, através de um e-mail que parece muito um e-mail verdadeiro, ele nos induz a clicar ali em algum link e, através daquele clique, ele consegue invadir os nossos dispositivos, ou ele nos direciona a uma página que pode parecer uma página de alguma empresa séria, e ele começa a solicitar informações e a gente vai sendo envolvido em todo aquele fluxo, em todo aquele processo, e a gente vai compartilhando os nossos dados. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela. E em posse desses dados pessoais, quais são aí os próximos passos desses golpistas? Bom, basicamente eles vão tentar construir novos documentos, né, elaborar documentos falsos, e são falsificações que se aproximam muito da realidade dos documentos oficiais, dos documentos verdadeiros, de forma que até mesmo instituições bancárias é difícil perceber que a gente está diante de um documento falsificado, né? Ou então, eles podem se cadastrar em sites, em plataformas e fazer compras em nosso nome, ou tentar obter mais informações. A partir dos dados que eles obtiveram,
eles podem tentar obter mais informações, por exemplo, invadindo os nossos dispositivos, nossa conta de e-mail, nossa conta bancária, e aí o estrago só vai aumentando. E tem algum dado, algum documento que eles têm preferência ou que nós temos que tomar maior cuidado? Eu diria que os dados de cartão de crédito, nossa identidade, nosso CPF e, por mais óbvio que seja, no curso a gente falar, as nossas senhas, as senhas dos nossos e-mails, as senhas que a gente usa nas instituições financeiras, nas transações comerciais, são os dados que normalmente são mais procurados. Eu estava reparando que antigamente a gente tinha uma resistência em passar o nosso CPF. Hoje em dia é mais fácil, a gente não tem tanta essa resistência. O que você acredita que deve a isso? Eu acredito que uma falsa percepção de confiança ou uma falsa percepção de comodidade. Eu acho que a gente foi sendo engolido com o passar dos anos em toda a tecnologia que foi sendo criada, que foi sendo desenvolvida. Ao mesmo tempo, nós passamos a ter uma percepção de uma comodidade muito grande, então, uma percepção de que eu estou sendo beneficiado, e a partir do momento que eu sou beneficiado, eu passo a confiar. Eu confio que vão fazer um bom uso das minhas informações, ou ao mesmo tempo eu passo a ter uma percepção, uma falsa percepção de que nunca vai acontecer nada comigo, ou que o meu CPF, o meu e-mail, o meu número de telefone não é tão importante assim, que ninguém vai conseguir fazer nada. Então a gente foi ficando mais relapso, né? A gente foi relaxando em meio a toda essa comodidade, é tudo tão fácil hoje, né? A gente está tudo na palma da mão através do nosso smartphone, a gente não precisa sair na rua pesquisando nada, que a gente basta uma pesquisa no Google e rapidinho a gente começa a ser impactado por aquele produto, por aquele serviço de diversos fornecedores. Então toda essa comodidade, eu acho que foi criando em nós também um comodismo, né? A comodidade gerou da nossa parte um comodismo e a gente foi relaxando. E a gente esquece que os nossos dados, as nossas informações dizem muito sobre nós. E se dizem muito sobre nós, isso diz respeito também à nossa privacidade, né? Porque a gente achava, né? Antigamente a gente tinha aquela concepção de privacidade como sendo ser deixado só, né? Se eu estou sozinho, eu tenho privacidade. Hoje não, hoje a privacidade está relacionada aos nossos dados, porque quem tem informações sobre nós tem condição de traçar um perfil muito próximo daquilo que é real a nosso respeito, tem conhecimento da nossa personalidade, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente faz, deixa de fazer, e tem acesso a toda a nossa vida, né? Hoje em dia, quem tem acesso a um celular de um terceiro, tem ali acesso praticamente à vida da pessoa toda, conta de banco, fotos, outras informações de cunho mais pessoal. Então a gente precisa tomar as rédeas da situação, né? Entender que os nossos dados, por mais que a gente ache que não, eles têm valor e que a gente tem que protegê-los em contrapartida a esse valor, né? De forma equivalente. Se eles têm valor, eu preciso dar a devida proteção para eles. É literalmente a nossa identidade, então tomar cuidado, todo cuidado é pouco. Vitor, nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí que na volta ainda tem muita informação para acontecer. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias
a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Estamos de volta com o nosso Quer Fazer Entrevista, hoje recebendo o advogado especialista em proteção de dados, Vitor Amorim. E nós estamos falando justamente sobre os cuidados com os nossos dados pessoais. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que relata justamente sobre isso. Acompanhe. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu Pode. cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Deu a data de fácil, nascimento. amiga, sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. A gente viu aí nesse vídeo como passamos os nossos dados de uma forma tão automática que a gente nem se questiona o porquê. Não é verdade, Vitor? E é engraçado nesse vídeo que no finalzinho dele ali, uma consumidora comenta com a outra, né? Ah, você é muito facinha, hein, amiga? E é bem isso, né? Nós nos tornamos presas fáceis. A gente tá facinho, né, na pista aí, fornecendo os nossos dados, as nossas informações à torta e direito, sem se preocupar o que é feito, se vão dar a devida proteção. A gente tem uma percepção que ganha, mas a gente não sabe muito bem se está ganhando alguma coisa e a gente vai no fluxo. E é claro que a gente não está falando de um estabelecimento específico, é só uma forma de ilustrar os fatos que acontecem. E, Vitor, fala pra gente quais podem ser as penalidades para essas empresas que passam os nossos dados de forma indevida. Bacana, muito boa pergunta, porque a gente precisa estabelecer aqui dois caminhos diferentes, né? A gente falou no primeiro bloco sobre a questão dos falsários, né, dos bandidos que se utilizam das nossas informações para fazer mau uso delas e nos levar para práticas criminosas, e a gente acaba sendo prejudicado com relação a isso. Mas a gente também tem o outro lado, né, que são as empresas, as organizações para quem nós confiamos
o compartilhamento dos nossos dados. Então, essas empresas que detêm os nossos dados, que detêm as nossas informações, elas precisam agir com muita cautela, com muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, fugir desse critério que é muito subjetivo, né, de dizer, vamos tratar com responsabilidade e seguir a legislação. E nós temos uma legislação específica que trata disso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente conhece como a LGPD, e a LGPD traz uma série de requisitos que as empresas precisam seguir ao tratar os nossos dados, ao tratar as nossas informações. E para fazer cumprir essa legislação, o Brasil conta hoje também com um órgão regulador da proteção de dados, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E a ANPD ela pode aplicar uma série de penalidades para as empresas, que vão desde uma simples advertência, passando pela aplicação de multas, podendo chegar até a suspensão da utilização de dados pessoais para aquela empresa. E é engraçado que a gente pode pensar que aplicar uma multa é muito pior do que suspender a utilização de um banco de dados, mas muito pelo contrário. Suspender uma empresa, impedir que ela trate dados, é uma medida muito mais drástica e muito mais grave do que a multa. Por quê? Basta pensar que hoje em dia nenhuma empresa sobrevive sem dados pessoais. Então, se uma empresa, de repente, é impedida de tratar dados pessoais, isso pode provocar um prejuízo muito grande para os negócios dela. Fora isso, a gente também tem as medidas judiciais. Qualquer consumidor, qualquer pessoa, enquanto titular de dados, enquanto titular de informações, que se sinta prejudicado, que se sinta lesado, pode procurar a justiça, pode acionar a empresa judicialmente e essa empresa, além das penalidades administrativas perante a ANPD, também vai se sujeitar a possíveis sanções judiciais, condenações judiciais. E condenações judiciais essas das mais variadas, porque titular de dados pode ser um consumidor, pode ser uma pessoa comum, pode ser um empregado, um funcionário de uma empresa, então essa empresa acaba estando sujeita a uma reclamatória trabalhista quando ela faz mau uso das informações e dos dados dos trabalhadores. E por isso tudo é muito importante que as empresas se conscientizem sobre a necessidade de se inteirar dessa legislação e entender o que elas podem ou não fazer e como elas devem tratar os dados dos titulares com os quais elas se relacionam. E qual dica você daria para essa empresa que quer proteger de forma correta ali os dados dos seus clientes? Bom, a LGPD ela traz uma série de requisitos, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: primeiro passo, conscientizar a sua equipe, os seus colaboradores, as pessoas que compõem essa empresa, porque colaboradores conscientizados são menos propensos a provocar algum tipo de problema, até de forma inconsciente, involuntária. Um segundo passo é a gente ter em mente, independente da série de requisitos que a legislação traz, uma palavrinha, que é a transparência. Porque a LGPD ela se pauta muito pela transparência. Então, se essa empresa ela consegue dar transparência, ser transparente com os seus consumidores, com os seus clientes, com os seus colaboradores, a respeito da forma como ela trata as informações, sobre o porquê ela precisa de determinado dado, de determinada informação, isso já proporciona um ganho muito grande, porque ao ser transparente, automaticamente o empresário, o empreendedor, ele começa a pensar, poxa, será que eu estou agindo certo? Né? Já que todo mundo vai ficar sabendo como eu trato os dados, como eu cuido das informações, será que eu preciso repensar este ou aquele ponto? E isso proporciona também uma relação de confiança tão grande com o consumidor, com o cliente, que isso se reverte de forma positiva para o negócio. Essa semana eu estava acessando minha rede social e eu vi um anúncio de um hospital um hospital filantrópico que estava fazendo uma campanha para arrecadar fundos para os atendimentos aos pacientes com câncer. E aí me chamou a atenção que tinham muitos comentários da publicação e eu entrei nos comentários para ver e todo mundo reclamando ali que queriam fazer a doação, mas quando clicavam no link para obter as informações para doar, para contribuir, eram exigidas inúmeras informações pessoais.
E aí todo mundo se queixando, olha, eu não doei porque eu não entendo, para que tem que saber meu nome, CPF, minha conta bancária, qual o meu gênero, para fazer uma doação voluntária? Eu quero doar anonimamente. Então, isso gerou uma desconfiança e acabou levando muitas pessoas a deixarem de contribuir, de fazer a doação, porque não se sentiram seguras, não sentiram confiança. Então, esse hospital, por exemplo, se ele tivesse agido com transparência, olha, nós precisamos dessa informação para isso, isso e isso. Esse dado é facultativo, mas esse nós precisamos para essa determinada finalidade. Então, a transparência conta muito. Faz toda a diferença. Muita diferença. E como a gente viu ali no vídeo, é tudo muito tecnológico. Hoje nós estamos na era digital. Essa era tem auxiliado, Vitor, ou atrapalhado? Olha, eu diria que auxilia, né? Mas cabe a nós adotarmos uma postura mais consciente e, como a gente disse nos blocos anteriores, a gente entender que os nossos dados têm valor, né? Eu sempre digo para os meus alunos de pós-graduação o seguinte: a gente não precisa se tornar o fiscal do CPF na farmácia, né? Não é que eu vou chegar, me dá seu CPF. Não forneço meu CPF. Você já ouviu falar da LGPD? Não posso te fornecer os meus dados. Não é por aí. Mas a gente tendo consciência de que os nossos dados têm valor, gradativamente a gente consegue fazer leituras dos cenários, de situações e entender, poxa, essa determinada empresa que está pedindo os meus dados me transmite confiança? Eu consigo ter um grau de confiança nesse relacionamento que me deixa confortável em compartilhar os meus dados? Por que eles querem os meus dados? O que eu estou ganhando em troca disso? Não é uma relação de ganho. Então, eu estou fornecendo meus dados, mas se eles estão me pedindo minha informação é porque esses dados têm valor. Em contrapartida, o que eu estou ganhando ao fornecer? E a partir daí a gente começar a se questionar, né? Qual é a segurança que eu tenho? Onde eu posso buscar informações? Essa empresa é transparente, é responsável diante disso tudo? Então, acho que a gente não pode colocar a tecnologia como uma vilã nesse cenário, né? Ela é uma aliada, mas como qualquer circunstância da nossa sociedade, ela está sujeita a diversos riscos, né? E cabe a nós, enquanto usuários da tecnologia nessa sociedade, a gente fazer essas leituras de cenário e entender para qual lado eu vou, qual passo eu vou dar. Mas nós vimos também que muito desse uso indevido é provocado pela nossa falta de cuidado com os nossos dados e as nossas informações. Então, eu considero que a principal dica é que nós entendamos que os nossos dados têm valor, os nossos dados importam e eles precisam ser protegidos. Nós precisamos zelar pelas nossas informações. E nessa perspectiva também, eu diria para a gente tomar cuidado ao compartilhar os nossos dados, ao compartilhar as nossas informações. Procurar saber se essa pessoa, se essa empresa que vai receber os nossos dados é uma empresa de confiança, pesquisar se o CNPJ daquela plataforma, daquele site, está ativo, se ele existe de verdade. Se você está desconfiado, procure no site de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui, o consumidor.gov, se existem reclamações a respeito dessa empresa. Verifique se tem um termo de uso, se tem uma política de privacidade, se aquela empresa, se aquele site te transmite a segurança necessária para você compartilhar as suas informações. E, por último, na dúvida, não compartilhe. Se você está em dúvida, não compartilhe as suas informações, pergunte, questione, porque só assim nós vamos construir uma sociedade mais segura e uma cultura de privacidade e proteção de dados. Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui compartilhando seu conteúdo com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, o prazer é meu. Volte sempre. Obrigado. E a você aí de casa, está chegando ao fim do nosso Quer Fazer Entrevista, mas continue acompanhando a programação da nossa TV Quefas. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa.